Olá pessoal, meu nome é Aline Calabrese e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um relato de uma projeção. Seria também um relato espiritual, então vem comigo. Fui levado por uma equipe espiritual para estar conhecendo uma casa, onde estavam acontecendo algumas situações bem difíceis. E uma delas era sobre obsessão. Só que o que mais me chamou a atenção não era nem a questão da obsessão em si, mas em si o estado vibracional que estava as pessoas naquela casa. Então acontecia ali naquela casa uma violência doméstica, então o marido agredia a esposa. E o que eu consegui pegar ali nessa visita foi que ela tinha muito medo do abandono, ela tinha muito vazio, ela tinha muito medo de dizer não, de se impor. E ele também, ele era muito raivoso e ele explodia muito rápido, de uma forma que ele não conseguia se segurar. O que foi me passado? Que isso era dessa vida aqui, eles são programados a serem daquele jeito. E que sabe, além dos obsessores que estavam ali incendiando ela e ele, o que eles me passaram? Que a obsessão mais fácil é sobre pessoas que não se amam. Aí eu fiquei pensando, a obsessão mais fácil é pessoas que não se amam. Então, naquela situação ali, ele tinha sido programado desde a infância, ele assistindo violência dentro de casa, viu muita violência no entorno dele, e ele associou aquilo como normal. E ela tinha sido programada sobre abandono, sobre rejeitão desde pequena. Então, ela aceitava aquela situação. Então, deu a união de ela aceitar aquilo e ele de estar como normal, normalizando a violência. Então, eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre como 95% da nossa vida é guiada pelo subconsciente. Gente, 95% é muita coisa. 95% é muita coisa. Então, isso é na nossa primeira infância, que é do nosso desde que a gente nasce, aos 7 anos de idade. A gente consegue, é programado, muitas crenças que estão na nossa vida hoje são que foi programado lá na nossa primeira infância. Tem um cientista chamado Bruce Lipton. Ele afirma nos estudos dele que até isso, dos 95% é do subconsciente e que de 80% a 90% das pessoas não tem a programação eu me amo. Então, olha como isso é impactante. Elas não têm a programação do eu me amo dentro delas. E isso ocasiona o quê? Ocasiona o que é muito perigoso. Então, a carência, o vazio, a dependência emocional, o rancor, porque ela está sempre procurando externamente uma validação. Ela tem dificuldade de estar dizendo não. Então, é sempre no externo, ela sempre imagina a vida dela, ou por mais que ela tente estar saindo desse estado de rancor, de dor, de vazio, como isso foi programado lá na primeira infância, é muito mais difícil. Então, ela acaba se sabotando. Então, gerando essa dependência emocional, gerando esse vazio. Então, o que isso foi me passado? Que a obsessão aí é muito mais fácil nesse caso. Por quê? Porque a pessoa está aberta. Por quê? Porque isso aqui baixa a vibração. Então, baixando a vibração, ela entra em sintonia com esse espírito. Então, ela entra em sintonia com esse espírito que está procurando o quê? Uma pessoa que não está no seu equilíbrio. Então, a gente sabe que tem vários momentos da nossa vida que a gente fica, né, triste, fica meio, mas como que isso foi acontecer e tal. Mas tem que logo já pensar, não, mas espera aí, já olhar para o outro ângulo também é aquilo ali.
e não se deixar baixar a vibração, no tanto que tu entra em sintonia com esses espíritos. Por quê? Você lembra que eu falei lá no vídeo do Ataques Espirituais que a pessoa ela tem que se deixar, ela meio que se deixa obsidiar. Por quê? Porque dentro dela existe isso. Então ela vai aos pouquinhos vai gerando essa obsessão, porque aos pouquinhos vai sendo... tem várias capas de proteção no nosso entorno, então, né, os corpos espirituais, tem os nossos mentores, tem várias proteções. Só que como a pessoa está em baixa vibração, porque ela foi programada, então ela foi programada a viver isso. Ela foi programada a não aceitar menos. Ela foi programada a aceitar a rejeição. Ela foi programada a aceitar o abandono, a aceitar o não cuidado com ela. Ela foi programada a isso. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar para a nossa primeira infância. Então, a gente tem que olhar para a nossa primeira infância, para ver o que foi programado lá, porque muitas das crenças que a gente está simplesmente copiando e passando para frente não é da gente, é uma programação que foi feita. Então, essa programação que foi feita lá atrás é usada por espíritos que fazem a obsessão, se aproveitam de toda essa carência, de todo esse vazio, de todo esse rancor, de toda essa raiva, para estar obsidiando a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque 80 a 90% das pessoas não tem instalado dentro delas o eu me amo. Isso é muita coisa. 80 a 90% é muita coisa. Então, no momento que a gente começa a entender sobre programação, sobre reprogramação, então a gente percebe que para sair para a gente começar a se amar, sair dessas obsessões, inclusive de auto-obsessão, a gente tem que entender que a gente tem que sair dessa programação aqui, ó, que foi nos imposta. Se foi por algum parente que não nos cuidou, por abandono, foi por críticas muito duras na tua infância, foi por N situações, abusos que tu passou, que te programaram a viver isso sem parar na tua vida. E tu não para perceber que isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso, porque tu não para. Por mais que tu pareça, eu quero me amar. Eu quero ser feliz. Aí logo vem o quê? Logo se sabota. Por quê? Porque o inimigo não tá fora, tá dentro de ti, tá programado. Então, não buscar validação fora, conseguir impor limites. Então, não aceitar menos do que tu merece. Isso já vai começar a te ajudar o quê? A tu desvincular essa obsessão. Então, no caso lá deles, enquanto a moça, né, que foi lá, era um casal até que novo, assim, por volta dos seus 28, 30 anos, enquanto ela não entender que ela merece muito mais, que ela não merece aquilo ali, tá passando por toda aquela humilhação, e ele também, que foi programado toda aquela violência, aquela explosão que ele não consegue se segurar, né, com problemas fortes emocionais, de tudo que ele também passou na infância. Então isso foi perfeito para um prato cheio para os espíritos estarem obsidiando. Só que isso não é só espiritual, isso é psicológico, é biológico, é programação. Então a gente tem que entender que a gente tem que começar a programar certas atitudes que a gente tem na nossa vida, porque é uma escolha. O pensamento, ele vem e ele programa a nossa vida, o nosso corpo, porque através disso não é só uma obsessão espiritual que vai acontecer. Tu vai estar abrindo brecha para várias doenças de estar entrando no teu campo. Então tu vai ficar doente. Tem muita gente que não percebe isso, que vai começar a ficar sempre... Tem gente que vive com o remédio da bolsa e acha normal. Eu tô sempre com a mão na barriga aqui porque eu tô grávida.
Então acha normal viver com dor, viver com cólica, viver numa situação assim de dor, viver uma vida de escassez, por exemplo. Tá doente, vai ter vários problemas no corpo. Vai ter enxaqueca, vai ter um monte de problema no útero, endometriose, ovário policístico, diabetes, enfim. Por quê? Porque está ocasionado lá. Então a gente tem que voltar aqui e fazer essa reprogramação. A pessoa mesma pode começar a se reprogramar. Começar a entender, peraí, eu não preciso ficar vibrando nisso aqui, ó. Eu posso me amar, mas sem se sabotar. Sem esse processo de estar se sabotando. Porque, se lembra que eu falei, esses espíritos procuram o quê? Pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão emocionalmente abertas, pessoas que estão energeticamente vulneráveis. Então, a gente tem que perceber que a gente tem que fazer essa programação. E tem vários tipos de programação. Uma que eu trabalho aqui na clínica é a hipnose. Porque a hipnose clínica, tu volta aqui. Tu consegue voltar. Consegue voltar, inclusive, em outras vidas, enfim, se isso for, né, se isso for necessário, pode ser que tu possa voltar em outras vidas. Mas o importante, que nem foi nesse caso aqui, era a programação dessa vida, dessa visita. Porque às vezes a gente fica muito pensando assim, que vai ser, que foi em outra vida isso, que não sei o que, não. Aquele casal ali foi a programação dessa vida aqui. Então tem que voltar e tem que fazer a programação novamente, reprogramar essa pessoa, para ela que está no alinhamento. Ela está alinhada. Por quê? Porque pensamentos criam um ambiente biológico favorável ou desfavorável. Então, é a linha tênue entre ficar doente e não ficar doente. É a linha tênue. A gente entender que o nosso pensamento é extremamente importante. E entender... Eu posso dar vários exemplos, eu vou falar um deles, que é dor no ciático. Tava começando a querer me doer o ciático, porque a minha barriga tá pesando demais. E eu comecei todo dia a programar a minha cabeça. Não, eu não preciso ter dor no ciático, está tudo certo na minha vida. Todo dia eu fazia a programação. Eu não preciso estar tudo no seu momento, eu não estou atrasada, não estou adiantada, não... Está tudo certo. Eu não preciso ter dor no ciático. Não preciso ter problemas na minha coluna. A minha vida está estruturada, está tudo caminhando de acordo com o seu momento. Então, por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso emocional, o nosso subconsciente cria isso. E eu já sei, já. Então, eu já estou programando certas atitudes que tenho na minha vida que veio daqui, ó. Foram muitos anos de rejeição, de humilhação. Isso aconteceu comigo. Então, hoje, eu trabalho com isso. E o que me ajudou muito foi a hipnose clínica, junto com reprogramação, junto com PNL, junto com várias outras ferramentas que eu aplico diariamente na minha vida. Porque não é uma coisa que é do dia para a noite que tu vai conseguir. E no caso de obsessão, que lá no caso deles, eles já tinham furado todas as redes de proteção, todos os corpos. Já estava no corpo já. São duas pessoas que estão totalmente doentes do corpo físico já. Então, já tinha furo energético, já tinha muitos chips, larvas, tinha de tudo ali. Por quê? Porque a reprogramação foi de aceitar esse tipo de coisa. Aceitar que a gente é vulnerável, é dependente, mas vai aos poucos que tu vai se abrindo. Então, o que esse espírito ele quis me passar? Que nosso maior escudo não é um ritual, não é a gente se amar, é a gente olhar pra gente. Esse é o nosso maior escudo. A gente cuidar desse templo sagrado que Deus nos deu. Esse corpo sagrado, a nossa vida, que a nossa vida é extremamente importante. Que a gente não merece estar vivendo aqui, ó. No eu, imagina as pessoas não têm o eu me amo programado na cabeça delas.
E mais que as gerações anteriores, né? A gente não recebeu tanto abraço, tanto beijo, tanto amor. E vai passando pra frente isso. E lá atrás era pior ainda. Quanto mais gerações pra trás era muito pior. Então, de não aceitar migalhas, não aceitar qualquer energia, não aceitar qualquer influência e começar a aprender a dizer não para as coisas. Começar a se colocar no teu caminho sem medo. Sem medo. Sem medo de dizer não. Se as pessoas se ofenderem, o problema é delas. Mas, claro, de uma maneira que não seja ofensiva, né? Que nem tem aquele, eu sou direta e reta. Não, tu é mal educada, né? Porque tudo pode ser falado, mas tudo tem maneiras para ser falado. Tudo pode ser falado. Depende de como vai ser abordado. Agora, depende de como é que tu falou para essa pessoa, tu explicou que aquilo te faz mal e a pessoa não quer aceitar, aí o problema é dela. Porque tu tá tentando tu entendeu isso aqui, no subconsciente. Tu tá tentando se programar, tu tá tentando se ajudar para isso aqui, né, não baixar mais a tua vibração. Para tu conseguir estar escalando a saúde na tua vida. Para tu conseguir instaurar uma vida melhor. Para tu conseguir soltar essas amarras que eu vejo muito que as pessoas são como múmias, né? Atrelaçadas ali naquilo, com medo da opinião do outro, que o outro vai achar, que vai desachar. Não é isso. A gente ama nossas pessoas, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, enfim, todos que estão ao redor. Só que tudo tem limite. Tudo tem limite. Até um certo ponto. Tudo tem que ter limite. Então, o nosso escudo é a gente se amar. Porque é impossível uma pessoa dizer que ama o outro se ela não se ama. Ela tá com o quê? Ela tá com dependência emocional. É uma pessoa que tá com carência. Que, faz tudo por todo mundo, mas por ela não faz. Ela sente vazio dentro dela. E o que isso vai gerar? Você vai acarretar um monte de coisa. Eu deixei de fazer tal coisa. Eu não fiz. Tá, mas por que tu não foi atrás dos teus sonhos? Por que tu não deixou tudo pra trás? Tudo tem limites. Tudo tem limites. Como eu falei, tudo pode ser falado. Mas depende da maneira que tu vai falar. Tu pode falar tudo. Que aquilo não tá te fazendo bem. Por quê? Porque tu vai começar a cortar essas obsessões externas que vem. Vai começar a se ajudar com essa auto-obsessão de sempre te deixar para baixo, de ser vitimista, de sempre estar carente, de sempre precisar da dependência de todo mundo, de sempre começa a cortar isso. E aos poucos tu vai cortar também esse elo que tem desses espíritos obsessores também que tá ao teu redor. E não esquece, se inscreve no canal, que isso vai me ajudar muito a estar engajando. Já curte o vídeo também, e tá engajando para estar chegando a mais pessoas esse tipo de conteúdo. E vai estar me ajudando a estar crescendo aqui no YouTube. E já comenta aqui o que você deixou também, o que você percebeu dessa programação. O que você percebeu do subconsciente que está lhe fazendo mal. O que você já percebeu que já está mudando de atitude. Já tá mudando o jeito de tu ver a vida. Escreve aqui pra mim nos comentários também, que assim como você vai escrever, outra pessoa vai olhar e esse comentário pode estar ajudando uma outra pessoa. Então, a gente tá numa rede, no salão do espelho. Então, a gente tá sempre se espelhando no outro. Então, tudo aqui é pra gente estar se ajudando a estar evoluindo e ser humanos melhores. É isso que eu desejo. Que a gente saia dessa encarnação melhores do que a gente entrou. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, um grande abraço. Até a próxima.